tornar-me, mais passarei as visões e revelações do Senhor. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao, que aparece na sua Bíblia? Até o, eu não estou ouvindo, até o, diga assim, terceiro céu. Terceiro céu. E sei que dá ao homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao Espírito e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 8. Acerca do qual, quantas vezes ele orou? Quantas vezes, gente? 3 vezes eu orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar? Feche os teus olhos nesse momento. Revela, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Esse é o momento, Senhor, que nós vamos ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações. Fala, Senhor, com cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Tira agora, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo que nos impede de sermos ministrados por esta palavra, Senhor. E venha nos abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Todos digam amém. Amém. Vamos lá, queridos. Essa palavra, eu acho ela maravilhosa. Essa palavra essa semana, a Cris que está nos ajudando com a nossa página no Instagram, ela falou assim, pastor, eu queria que o pastor gravasse um vídeo para a gente colocar lá no Instagram. Eu falei, qual que é o vídeo? É para falar de quem nesse vídeo? Ela falou assim, fala naquela passagem, quando Paulo falou que eu tinha um espinho na carne. Eu falei, entendi. Espinho na carne, essa palavra, ela é muito forte. Quem já tinha ouvido falar dessa expressão? Diga amém. Amém. Então acho que a maioria aqui já ouviu falar. E Paulo, para quem não sabe, Paulo foi um baita de um homem de Deus. Paulo foi um grande homem de Deus. Foi muito usado por Deus. Milagres foram feitos através da sua vida. Até ressuscitar mortos, Paulo ressuscitou. Paulo foi um homem que pregou nos 4 cantos, pregou para cima e para baixo. Ele abriu várias igrejas. Paulo foi um baita de um homem de Deus. E essa carta que ele escreve aos Coríntios, eu acho essa carta fantástica. Quando você estuda sobre as cartas de Paulo, inclusive quem nunca leu esse meu livro, eu tenho um livro ali lá atrás chamado Introdução aos Textos Paulinos. Eu explico cada uma dessas cartas. São 13 cartas. E a carta que ele escreve aos Coríntios, os especialistas falam que na verdade Paulo escreveu 4 cartas. E que dessas 4 cartas, 2 se extraviaram e outras 2 a gente tem elas aqui na Bíblia. Então 2 delas nós não temos acesso. E essas cartas de Paulo, as que nós temos acesso, a primeira carta, por exemplo, ela é muito severa, ela é muito dura.
Paulo ele é muito taxativo em algumas coisas. Ele vai falar, por exemplo, sobre casamento. Ele vai falar sobre divórcio, se pode ou se não pode ter um segundo casamento. Paulo vai falar, por exemplo, sobre a ceia do Senhor, que o povo estava fazendo acepção de pessoas. Os ricos comiam primeiro e os pobres às vezes nem comiam, porque não sobrava para os pobres. Imagine só, a gente fazer um banquete igual foi feito ontem, e os ricos comerem e os pobres não comerem. Imagine só, que situação desagradável. Então Paulo fala sobre isso, Paulo fala sobre ceia. E Paulo na primeira carta, ele é muito duro, ele é um pouco ácido nas suas palavras. Já a segunda carta, ele muda o tom. Parece que agora na segunda carta, Paulo percebe, não é que ele corrige o que ele disse, mas parece que ele se torna uma pessoa mais tranquila para passar a mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Ele é menos ácido. Ele nessa segunda carta, parece que ele percebe o exagero que ele cometeu na primeira, e agora ele vai mais devagar. E nessa segunda carta, ele não vai trazer tão bem organizadinha como foi a primeira carta, mas ele vai tratar de diversos assuntos. Ele vai falar de diversos temas, e esse tema que ele trata no capítulo 12 é um tema extremamente forte, porque quando ele fala sobre esse espinho na carne, ele vai falar do seu lado humano. Então é uma carta mais humana, é uma carta mais pessoal. Quem está entendendo, diga amém. Ele não é tão formal aqui. É igual você me ouvir pregando, é igual você me ouvir daqui de cima do altar pregando, e outra coisa é você sentar comigo de repente, conversar comigo e bater um papo comigo. É diferente, é informal. Então Paulo aqui nessa segunda carta, ele usa dessa informalidade. Não é que ele faz de qualquer jeito, mas ele faz mostrando esse seu lado humano. E o que Paulo vai dizer acerca desse espinho na carne? Em primeiro lugar, Paulo vai falar de uma tal revelação. Paulo vai dizer, ele não cita diretamente que foi ele fala um certo homem foi até o terceiro céu. Você sabia que existem 3 céus? Que a Bíblia fala de 3 céus? Quem sabia disso? Diga amém. Amém? Acho que nem todos, né? O que significa 3 céus? O primeiro céu é esse céu das estrelas, que você levanta a cabeça e olha. Esse céu é o primeiro céu. Existe um segundo céu, que é o céu atmosférico, onde estão os planetas, onde existe a órbita do Sol, onde está o Sol, onde tem a Terra, onde tem Marte, Júpiter. E existe um terceiro céu, e esse terceiro céu, que Paulo fala de paraíso, é onde Deus mora. Você já ouviu falar da oração do Pai Nosso? Ela começa dizendo: Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, Deus mora onde? Deus mora no céu. Paulo foi até o terceiro céu. Esse homem que ele cita assim, que parece que foi ele, foi até o terceiro céu. E o que ele viu lá? Ele não conta o que ele viu. Ele vai dizer que são coisas inefáveis que não convém falar para os homens. O que significa isso? São coisas sem explicação, coisas maravilhosas, gloriosas, que não tem como explicar. Tem experiências nossas com Deus que, se a gente contar, ninguém acredita. É ou não é verdade, irmãos? Quem concorda comigo, diga amém. Tem umas coisas que, se a gente contar, as pessoas acham que é mentira. Tem particularidades minhas que eu não conto aqui no culto. É só eu, minha esposa sabe, talvez minha mãe saiba. Só que tem coisas que nem minha esposa sabe e nem minha mãe sabe, porque são coisas eu e Deus. Paulo fala que eram coisas entre ele e Deus. Ele fala de um arrebatamento, ele vai dizer: eu não sei se foi em sonho, se foi uma visão, se o meu corpo foi, eu sei que foi um grande arrebatamento, e eu tive experiências tremendas da parte de Deus. Depois ele vai falar que essas experiências eram experiências que poderiam fazer com que ele se exaltasse. Olha o perigo. Paulo vai falar: essas experiências foram tão fortes que eu poderia me exaltar. Então, para que eu não me exaltasse, o que Deus fez?
permitiu em mim um espinho na minha carne. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que todo sofrimento, todo espinho na nossa carne, ele só existe porque ele tem um propósito de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O sofrimento, a luta que nós passamos não é por acaso. Se hoje você está passando por um processo na tua vida, que seja um processo difícil, um processo dolorido, a primeira notícia que eu tenho para te dar é que não é por acaso. Se Deus permite, Ele permite, porque Deus tem um propósito. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo passava por esse processo. Ele não vai dizer o que é. Aqui que mora a dúvida, né? Por isso que as pessoas perguntam: pastor, qual que era o espinho na carne de Paulo? Por isso que pediram para eu gravar o tema, o vídeo, melhor dizendo. Qual que era o espinho? E sobre esse espinho existem algumas possibilidades. Qual que é a primeira possibilidade? Que esse sofrimento de Paulo estava relacionado à sua saúde. Porque saúde é uma área muito delicada na nossa vida. Se você não tem saúde, irmãos, olha, é difícil. Você tem dinheiro, mas não tem saúde, não adianta. Você tem um baita de um carro, um baita de uma casa. Se você está doente, você não vai ter prazer, não vai ter alegria. Quem concorda, diga amém. Então alguns estudiosos vão dizer que esse espinho na carne deveria ser uma doença incurável, muito dolorida, e que Paulo sofria com isso. Ele orou. E Jesus falou não para ele. Outras vão dizer que esse espinho na carne era algo ligado à sexualidade de Paulo. Pelo fato de, parece que ele era solteiro, porque a Bíblia não fala de esposa, de casamento. Então pelo fato dele ser solteiro, ou de repente alguma outra relação de acordo com a sua sexualidade, é muito improvável que seja isso, porque não tem outro texto que vai mostrar para a gente isso. E uma terceira hipótese é que Paulo era muito perseguido. Isso é verdade, que a sua perseguição ministerial era muito grande. As pessoas perseguiam, questionavam se Deus estava na vida de Paulo. Um dia que eu descobri isso, irmãos, eu falei: meu Deus, se de Paulo, que ressuscitou morto, as pessoas duvidavam, questionavam a pregação dele, imagina eu então, imagina a minha pregação, imagina eu, a minha oração, o que devem falar ou questionar? Se até Paulo foi questionado, quem está entendendo, diga amém. Mas não sei também se era isso. E uma quarta hipótese é que era algo muito interno dele, um conflito interno, e que ele tinha uma angústia. Ele dizia: Senhor, tira esse espinho de mim. E Jesus disse não para ele. E eu quero dizer para você nessa noite algo muito sério. Quem está me ouvindo, diga amém. Você sabia que Jesus também fala não para nós? E é muito complicado, porque quando a gente, por exemplo, cria um filho, nós que temos filhos aqui, eu sei que muitos têm filhos, né? Então nós que temos filhos, o que acontece quando a gente cria uma criança, um filho, né, que a gente só fala assim para ele? Isso vai dar problema, irmãos, quando ele chegar na adolescência? Sim ou não? Sim. É claro que vai dar problema. Imagine só eu chegar para a Helena, que agora é a mais novinha, e falar sim para ela. Tudo que ela quiser é sim. Quando ela tiver a idade da minha filha Maria Clara, eu vou estar cheio de problemas. Porque esse sim que você fala para tudo na infância, na adolescência traz problema. Um adolescente que não sabe ouvir não, que não sabe ser contrariado, que não sabe ser questionado, que não sabe ser provado, esse adolescente, quando ele chegar na sua juventude, ele vai ter sérios problemas. Ele vai ter problemas até no trabalho, ele vai ter problemas em relacionamentos. E quando se tornar um adulto, vai ser um adulto extremamente problemático, que não sabe ouvir não, que não sabe ser questionado, que não sabe ser contrariado. Então Paulo falou: Jesus, tira esse espinho de mim. E Jesus falou para ele: não vou tirar, porque a minha graça, ela te basta, ela é suficiente. Posso ouvir um amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluias! Você sabia que você vai orar? Você sabia que você vai orar por situações, em algumas delas Deus vai te falar não? Você sabia disso? Você sabia que Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, Deus falou: pode comer de tudo, mas dessa aqui não pode, não come dessa. Foi assim com Adão e com Eva. Você sabia que Deus falou
falou para Moisés: olha, você não vai entrar na terra prometida. Deus falou para Davi: você não vai construir o templo, quem vai construir será o seu filho Salomão. Então Deus fala: não. Paulo falou: Senhor, tira esse espinho, não aguento mais, está doendo, está difícil. E o que Jesus falou para ele? Não, a minha graça, ela te basta, ela é suficiente. Por isso, se você está aqui hoje triste, se você está aqui hoje contrariado, porque você orou e lá não teve cura, porque você orou e a porta não abriu para você, porque você orou e a bênção não chegou, continue orando, continue firme, porque se Ele falou não, queridos, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se Ele falou não, é porque o não dele significa espera, eu vou preparar algo melhor para você. Se Ele falou não, significa eu estou te dando um grande livramento, porque se eu te der, você se perde. O não de Deus significa bênção maior lá na frente da nossa vida. Adore o Senhor e glorifique a Ele nessa noite. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Aprenda a ouvir não de Deus. Diga para o seu irmão do lado: aprenda a ouvir não de Deus. Aprenda. Pastor, Deus não me deu, não fez. Permaneça firme. Não seja crente mimado. Não seja crente imaturo. Ah, não, tem que ser do meu jeito. Quem disse? Se Deus falar não, é não. Se Deus falar chega, é chega. Esses dias a Maria Clara me chamou: pai, olha, eu queria ir em tal lugar. Falei: não, filha, não vai não. Não, sem chance, perdeu essa não. Ah, pai, falei: não. Ela já entendeu a mensagem, tá bom. Porque nós precisamos aprender a ouvir não. Posso ouvir amém, queridos? Então Paulo orou: tira o espinho, Senhor. E não teve. Só que esse espinho, ele tinha um propósito. E Paulo conta pra gente aqui qual era o propósito. Não sei se você prestou atenção. Quando Paulo fala acerca do propósito, olha o que ele vai dizer. Sua Bíblia ainda está aberta? Versículo 7. Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Olha o propósito aqui sendo revelado: a fim de não me exaltar, para que eu não me torne soberbo, para que eu não me torne uma pessoa insuportável. Esse espinho na carne que Paulo tinha, sabe para que servia? Para manter ele com os pés no chão, para fazer ele se lembrar que ele era dependente de Deus. Aleluia! Era para ele se lembrar que sem Deus ele não chegava em lugar nenhum. Quando Paulo fala do propósito desse espinho, ele vai dizer: eu posso me exaltar. E nós que estamos aqui, todos nós, inclusive eu, nós não estamos isentos de se exaltar.